E aí, pessoal, beleza? Vamos lá. A gente tentar dar uma atualizada aí nessas aulas online. Fui convidado para deixar aí uma palestrinha. Eu acho que isso aí vai ser de grande validade de todo mundo da odontologia, independente da especialidade que pretende fazer, né? Então, eu sei que a gente tem bastante aula de anestesiologia em quase todos os períodos, então resolvi o medo da galera, né? O medo que as pessoas têm das complicações que podem acontecer locais e sistêmicas na anestesiologia, tá bom? Então, iniciando. Deixa eu ver aqui que deu uma travada. Ok, tá aí, né? Então, primeira coisa, como aumentar a chance de sucesso na anestesiologia? Prevenindo principalmente as emergências médicas, já que a gente sabe que são raras na odontologia, mas quando acontece, normalmente estão relacionadas com ansiedade, crise de ansiedade, e normalmente essas crises acontecem durante o processo de anestesia, né? Sempre que eu estiver falando anestesia, pessoal, anestesia local, né? Que é o que a odontologia pode fazer, tá? Primeiro, fazer a anamnese completa. A gente precisa fazer uma anamnese completa. Não dá para sair, o paciente chega, sai anestesiando, fazendo procedimento, né? Temos que conhecer esse paciente e individualizar o tratamento que vai ser executado. Antes daí, com isso, você vai poder selecionar o seu sal anestésico, com utilização ou não de vasoconstritor e o mais indicado para cada paciente. Lembrando que cada paciente tem sua peculiaridade. Então, não existe uma coisa normal para todo mundo, tá? Entrar em contato com o médico responsável, se esses pacientes tiverem histórico de saúde relevante, principalmente infartado nos últimos 6 meses, que normalmente a gente pede até para não intervir nesse paciente, mas se for o caso de urgência, ou emergência, pós-acidente vascular cerebral, angina, pectores, hipertensão, insuficiência cardíaca, diabetes descompensada e outras situações sistêmicas ou comprometimentos sistêmicos, né? Solicitar esclarecimento, sempre que possível, até porque alguns pacientes já tomam medicações e muitas das vezes chegam no consultório e essa pressão continua alta. Então, é legal vocês terem um feedback do médico que estiver acompanhando e de saber a situação de cada tipo de paciente. Até porque tem paciente que fala que tem médico, mas não faz a sua consulta de rotina, né? Isso é muito importante porque os medicamentos eles entram em taquifilaxia, você tem uma de outra aula, e aí o paciente acaba se acomodando com essa medicação e ele para de funcionar. A medicação simplesmente não funciona, tá? E se possível, postergar. Sempre que o paciente estiver descompensado, a melhor escolha é postergar a atividade desse paciente, ou o procedimento desse paciente. Tá? Ah, mas não tem jeito. Se ele estiver descompensado e for obrigatoriamente ter que fazer algum procedimento, aí é melhor você levar ele para o âmbito hospitalar com acompanhamento médico. Tá bom? Escolher o produto mais indicado para cada paciente, considerando sua particularidade, como eu já falei. Calcular a dose máxima. É muito importante vocês terem uma balança no consultório, né? Porque às vezes chega criança, né, pré-adolescente, e a variação de peso é muito grande, tá? A partir de 75, 80 quilos, você já está perto da dose máxima, então você foge do risco. Mas menor de 70 quilos é sempre válido você conferir, né, a massa desse paciente, tá? E aí você faz o cálculo, como a gente já também é de outra aula isso aí, né? Mas a gente pode ter uma pincelada mais para frente se for o caso. Mas é questão de prova sempre, então as pessoas já estão mais acostumadas com esse cálculo anestésico aí. Escolher a técnica indicada para cada procedimento realizado. Então, tem que saber exatamente o que vai fazer, quais as condições do paciente, locais também, né? Considerar a variação anastomósica, anastomose, né? Variação anatômica, anastomose. Isso tudo eu já falei normalmente nos cursos de anestesiologia que eu dou, né? Para poder complementar isso aí, tá? Hoje eu vou focar mais nos problemas, nos comprometimentos. E aferir sinais vitais. Então, é fundamental todos os dentistas saberem aferir uma pressão arterial, uma frequência cardíaca, respiratória. Hoje a gente tem equipamentos digitais que fazem isso com bastante eficácia. Sempre conferir o cilindro em metro, que significa que ele teve
uma normatização, passou por teste para você ter uma medição mais fidedigna, né? Então, isso é muito importante, tá? E sempre fazer uma aspiração, aspiração prévia ou o refluxo, saber usar o refluxo, tá? Carpulho, injeção bem lenta, tá, gente? Então, quais as considerações que você tem que ter no momento da anamnese desse paciente? Primeiro, idade e peso, caso esteja tratando crianças, principalmente, como eu falei anteriormente. Então, paciente pediátrico, vocês vão ter que ter uma balancinha, vale a pena ter uma balancinha digital, hoje não custa 40, 50 reais, não custa nada demais, né? Vale a pena você ter. Isso tudo na consulta prévia, né? Para você fazer no dia do procedimento. Principalmente crianças, você chega a primeira vez que ele vai ao dentista já fazer uma cirurgia ou um procedimento invasivo, muitas vezes pode causar trauma, e aí você junta o problema do medo com a ansiedade. Então, o primeiro contato com o paciente pediátrico é sempre conversar, mostrar o instrumental, seringa tríplice, né? Fazer aquela consulta de adaptação, que os pediatras chamam, né? Para poder deixar para uma segunda oportunidade os procedimentos. Mas nisso você já calcula o peso, já vem tudo prontinho, já deixa anotado na ficha para não perder tempo de fazer isso no dia do procedimento. Então, você já calcula o peso, já faz depois, quando o paciente for embora, né? Vai lá, faz o cálculozinho, já deixa na ficha ali uma noção que vocês possam ter, né? Para adiantar o procedimento, tá? Já tomou anestesia odontológica? Teve alguma reação negativa? Se positivo, o que aconteceu? É uma pergunta clássica de anamnese que tem que ter também, tá? Então, pergunta o paciente, no caso, se for o paciente menor, pergunta ao responsável, né? É muito comum o paciente que tem ataque epilético não lembrar do que aconteceu, tem paciente que sofre quadros extremamente esporádicos, se for sozinho ele não tem ninguém para ver, ele não lembra o que aconteceu, então às vezes ele vai falar para você que não tem, então vale a pena perguntar ao acompanhante ou alguma coisa do tipo, né? Responsável. Você fica nervoso ao pensar em tratamento odontológico? Como eu falei, um dos grandes acontecimentos de emergência, né, que vem a desencadear um quadro de urgência, de emergência consultório odontológico, é relacionado à sua ansiedade, ao seu medo. Esse tratamento é muito válido. Então, é importante, antes de qualquer tipo de injeção de anestésico, você entrar com o seu domínio verbal, mostrar que você está confiante do que você está fazendo, você tem certeza do que você está fazendo, o que você está fazendo é o melhor para o paciente. Você mostrar confiança, né? Metade do caminho andado, o paciente já começa a ficar mais calmo, e aí sim confiando no que você está propondo, no tratamento que você está propondo, né? Já aconteceu alguma coisa? Tá. Quais os medicamentos de uso contínuo utilizados pelo paciente? Isso aí você tem que perguntar até sempre, não só na anamnese. O paciente que já tratou com você, volta 1 ano, 2 anos depois, vale a pena você repetir essa pergunta, tá? Às vezes ele não tomava um remédio e está tomando, às vezes ele está num tratamento naquela semana, já tomando um antibiótico, já tomando algum medicamento de adaptação nova, como antihistamínicos, né? Mulheres em alguns contraceptivos também fazem adaptação, tem um efeito diferencial nos fatores hormonais, muitas das vezes, causam mais edema, né? E aí você tem outros malefícios durante o trânsito cirúrgico e podem acabar acometendo com anestesia, né? Logicamente também questionar o uso de drogas ilícitas, né? Anfetaminas principalmente, abuso de álcool, paciente com hálito cetônico, ou ele tem uma diabetes já instalada acima do limiar renal, ou esse paciente ele é alcoólatra. Então, vale a pena também conferir. Perguntando também, normalmente, o cara vai falar que não, é usuário de drogas. O alcoólatra muitas vezes não fala que utiliza, né? E quando fala, fala que é esporádico e não é. Então, vale a pena também vocês conferirem se perceber alguma alteração, algum quadro desse somatório, vale a pena vocês questionarem o acompanhante. Drogas não prescritas, fitoterápicos. Né? Questões, você está sentindo alguma dor nesse momento? Né? Você sabe que o paciente com dor vai aumentar a PA. Então, às vezes, se o cara chega com uma PA 150 por 100,
110, e o cara vai, e muitas das vezes o profissional vai avaliar como um paciente de potencial hipertenso ou de um quadro de hipertensão. Mas o paciente quando estiver sentindo dor, paciente quando tiver subido uma escada, às vezes é de uma sobreloja, ele subiu direto, foi direto para a cadeira, ou chegou correndo atrasado, ou medo, vai fazer um leve quadro de hipertensão, tá? Leve, né? Nada de 200, 220, de sistólica, tá? Mais um 150, às vezes até um 160, dependendo se ele for um histórico de ansiedade muito grande, tá? Sempre vale a pena conferir, dar uma sedação, oferecer um suco, oferecer alguma coisa e deixar ele relaxando um pouco antes de fazer. Logicamente, se você deixar ele relaxando, atendendo ao paciente, o cara dá um grito lá dentro, né? Ou sai com a mão no rosto falando que foi sinistra, cirurgia, qualquer coisa pode afetar. Ou se tiver muito medo até do barulhinho do motor, isso tudo pode potencializar, tá? São pacientes normalmente que vale a pena você ser o primeiro paciente da manhã, né? Que vai estar com medicamento tomado de manhã cedo, todo mundo está mais calmo. Os pacientes com esses históricos de ansiedade, hipertensão, uma glicemia um pouquinho fora da curva, né? A maioria desses medicamentos são matinais, então vale a pena você botar ele no primeiro horário da manhã, tá? Alergia, né? Alergia a algum medicamento, temos que pesquisar, porque olhar se ele está já com algum edema, se está, né? O que ele tem. Registrar o nome desse medicamento, que ele já relacionou com o quadro de alergia, né? Qual foi a reação observada, se foi realmente edema de glote, manchas pelo corpo, se foi realmente um quadro de alergia ou simplesmente, muita gente fala hoje, intolerância, né? A pessoa, tenho intolerância à lactose e mistura com uma alergia à lactose, né? Um exemplo. E aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. A alergia, o cara pode morrer. Tolerância dá diarreia, dá gases, é outra situação, tá? Mesma coisa para anestesia. Eu anestesiei e me senti mal, né? Anestesiei, tive uma coceira, anestesiei, foi uma dor de cabeça. Isso não tem nada a ver com alergia. Então tem que saber separar isso muito bem. Eu vou explicar isso mais para frente, tá? Então, que alergia? Principalmente para asmático, né? O asmático ele já tem um o sistema respiratório dele em vasoconstrição, né? Então, muitas das vezes, alguns anestésicos vão ter como antioxidante o metabisulfito de sódio, tá? E aí, nesse caso, no paciente, quando ele é asmático, ele pode potencializar e desencadear esse broncoespasmo, né? Nesses pacientes asmáticos. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? É muito utilizado conservante de fruta fresca quando é feita para consumo que vai estragar, tá? Que não é um antioxidante, não é conservante, tá? Então, nesse caso, melhor utilizar para esses pacientes asmáticos, histórico de asma, o anestésico sem vaso, tá? Ou a prilocaína, tá bom? São os dois mais indicados. No caso, se já teve alguma alergia ao anestésico, lembrando de novo, alergia, tá bom? De pelotal, rasco cutâneo, alguma coisa desse tipo, tá? E aí, qual foi a reação esperada, né? O que foi supostamente aconteceu? Foi coisas que já estavam previstas na bula, que é muito importante. Cada fabricante usa um tipo de conservante, tá? Nem todos usam bisulfito, outros usam bisulfito. Relaciona muito a tubete de plástico, mas, por exemplo, a DFL tem tubete de plástico, não tem como conservante bisulfito. Então, tem que ler a bula mesmo, vale a pena, tá? DFL não, foi o SS White, né? DFL é de vidro. SS White, se eu não me engano, é de plástico, não usa, tá? Por exemplo, não são todos, tá? Você tem que ler a bula, literalmente, qual conservante aquele que você costuma utilizar tem ou não tem, tá?
algum distúrbio sanguíneo, teve algum episódio de sangramento excessivo, ele machuca, demorou para cicatrizar, né? Ou extraiu um dente e ficou jorrando sangue 2, 3 dias, isso tudo pode ser portador de discrasia sanguínea. Eu, particularmente, evito isso, porque lá no curso de cirurgia, por exemplo, a gente sempre pede exames de sangue previamente. E no meu consultório também sempre peço exames básicos de sangue, hemoglobina, glicosilada para ver diabetes, né? Hemograma, coagulograma, essas coisas são coisas de rotina que você tem que prescrever quando você vai fazer um procedimento cirúrgico. Poxa, Marco, mas na graduação a gente não faz. Faz porque às vezes não tem tempo, a quantidade de alunos são muito grande, então por isso que lá a gente opta em fazer cirurgias mais teoricamente simples, né? Nada de grandes retalhos ou coisa do tipo, que você vai estar arriscando a ter um problema se o paciente tiver uma discrasia sanguínea, tá? Aí nesse caso aí, o cara tem evitar de fazer grandes bloqueios, porque quando a gente faz uma trompular, quase não é raro de você tirar e vir aquele filete de sangue ou ter aspiração positiva, né? Porque você está passando mais perto do plexo vascular nervoso, né? Então, é melhor vocês fazerem só as técnicas infiltrativas, intraligamentares, que são técnicas menos invasivas, com uma chance muito menor de você ferir, ou adentrar, ou transfixar um vaso de grande calibre, né? Distúrbios cardiovasculares, como eu falei, vale a pena você ter um histórico desse paciente, conversar com o cardiologista desse paciente, mas normalmente é mais prudente você utilizar a felipressina, né? Ou octapressin, dependendo do fabricante, né? Porque eles são, ele não potencializa esse aumento de pressão arterial, eles são mais indicados para pacientes com algum tipo de cardiopatia, lembrando, cardiopatias compensadas, ok? Se o paciente estiver descompensado, não, também é centro cirúrgico. Tá bom? Eu preciso fazer, esse paciente tem a PA alta, vai para o centro cirúrgico, lá vai ter medicações endovenosas e com certeza vai ter um controle melhor disso, o monitoramento é mais contínuo, né? Normalmente a gente opera no dia e faz a alta só no dia seguinte, com a constatação de todo o equilíbrio do paciente, porque é diferente em ambulatório, você faz e manda ele embora, então ele não vai ter um acompanhamento, tá? Então, somente pacientes que têm esse histórico, mas estão, no momento, equilibrados ali ou compensados, né? Distúrbio renais e hepático, da mesma forma, a gente tem que ver o grau de disfunção desse paciente, tá? O paciente, às vezes, é renal crônico, está fazendo hemodiálise, então tem que tomar cuidado se esse paciente, qual o medicamento que esse paciente está utilizando. Pacientes, muitas das vezes, portadores de válvulas artificiais, que se utilizam de derivados cumarínicos, né, que também é um pouco mais complicado. Paciente alcoólatra, como eu falei já anteriormente, já tem um comprometimento do fígado, então isso aí são pacientes que descarta-se, tá? Então, você tem que ver se não tem um risco de uma superdosagem relativa. E eu vou falar mais para frente essas considerações. Endócrino é a mesma coisa. Diabetes, problema de tireoide, né? Os diabéticos são, tem que ver o padrão de normalidade desse diabético. Tá? Então, até 120, 130 não leva um risco tão grande. A partir daí, logicamente, se ele estiver acompanhando. Mesma coisa com a tireoide, tá? Salvo hipertiroidismo, como já é relatado na literatura. Principalmente porque esses pacientes podem ser sensíveis a catecolamidas e apresentar respostas exageradas a vasoconstritores. Então, nesse caso de hipertiroidismo, você evita vasoconstritores, tá bom? Então, complicações locais que possam vir a acontecer. Mais comum, a quebra da agulha, né? Por isso que a gente pede para não manipular essa agulha, tá bom? Introduzir e sair da mesma forma, evitar dobras na agulha, principalmente agulhas muito finas, né? Por exemplo, calibre 30, 30G, né? Agulhas curvadas anteriormente, então por isso que eu peço para não curvar, mas
algumas técnicas relatadas por alguns autores que pedem para dar uma leve curvatura. Eu peço para não manipular essa agulha, mexe a mão, né? Angula a sua mão, não a agulha, né? E uma condição mais rara que são defeitos de fabricação. Aqui é difícil de você ter esse tipo de defeito, porque você tem lotes, né? Eu, particularmente, tinha um amigo que era gerente de produção e você sempre tira lotes daquele material, daquela matéria-prima, né? Aquele tanto de produtos que foram produzidos e fazem testes, justamente para ver se existe alguma falha na cadeia de produção. Tá? Então, faz esse monitoramento, mais em metro, mais órgãos de fiscalização. Então, as agulhas dificilmente vão ter um defeito de fabricação. Pode acontecer? Pode, mas é raro. Tá bom? Prevenção, usa um calibre um pouco maior, né? Agulha de um calibre um pouco maior, principalmente fazer troncular, fazer com a longa. Ela é mais grossa, mais difícil de você entortar ela naturalmente, né? A gente pede normalmente agulha longa para inferior, não só pela distância, né, da mucosa até lá, porque é muito variável, às vezes pessoas magrinhas a curta vai funcionar, mas também para você ter uma sobra dessa agulha para o lado de fora, caso ela frature, você tem um pedacinho para fora, né? E o calibre dela sendo mais grosso, né? Então é mais difícil você dobrar, se bater num osso, esbarrar no osso, coisa do tipo, tá? Coisa que as pequenininhas mais fininhas entortam com facilidade. Não introduzir as agulhas até o canhão, né? Até aquela parte de plástico, tá? Porque aí, por isso, eu acabei de falar da agulha longa para troncular, né? E utilizar o comprimento adequado para cada técnica, que não é o tema da aula, já é outra coisa, técnicas anestésicas, né? Mas a maioria de vocês já tem uma noção. Não mudar a direção da agulha após a introdução. Não fazer curva para lá dentro. Mas eu preciso complementar para o outro lado. Tira a agulha toda, depois introduz de novo. Evita de ficar manipulando ela lá dentro, tá bom? Porque aí você tem uma chance maior. Aqui é só uma radiografia 3D de uma amiga que chegou no consultório, também cirurgia maxilofacial, onde ficou uma fratura, como sempre, né? No caso de tronculares. Normalmente é quando acontece, tá bom? Você vê aqui, você consegue enxergar que tem uma curvatura prévia, ela fez a curvatura, né? Para tentar introduzir, e aí fraturou, tá? E sempre no canhão, fratura ela toda lá dentro, tá? Então, a agulha quebrou, está visível o local da quebra. Manter a calma e solicitar que o paciente se mantenha imóvel de boca aberta. E remover o fragmento com o auxílio de uma pista hemostática, alguma coisa que possa te auxiliar, tá? Você me deixa, por favor. A agulha não está visível, não conseguiu ver. Evita de fazer uma incisão, sair procurando, tá? Porque pode acabar piorando a situação, porque depois que o sangue estiver tomado, você não vai conseguir enxergar. Então, anote o incidente na ficha clínica do paciente, informe o seu corretor de seguro, se for o caso, se vê que o paciente vai querer processar ou coisa do tipo, por isso que é muito importante saber conduzir, até quando você erra, né? Encaminhar esse paciente para o cirurgião maxilofacial para poder fazer a remoção disso aí. Tá bom? Normalmente o paciente clínico não tem essa habilidade, mas se souber, acha, consegue, não tem problema nenhum. Dor de injeção, normalmente a técnica é inadequada, muita força, a agulha romba, né? A agulha quando você utiliza várias vezes, né? A agulha não foi feita para utilizar várias vezes, é 1, 2, 3 introduções, depois ela começa a cegar, então vai machucar mais, tá? Injeção muito rápida, uma sensação de queimação, né? Então, injetar ela lentamente, tá? Que é o que faz a diferença da técnica manual para uma técnica informatizada, onde a máquina anestesia o paciente, como o The Wind, por exemplo. Ele simplesmente vai mais paciente, ele vai injetando bem vagarosamente, então o paciente não tem a sensação de ardência ou queimação, coisa do tipo, tá? Prevenção, usar técnicas apropriadas para cada caso, utilizar sempre agulhas de boa qualidade, bem afiadas. Hoje as agulhas normalmente são praticamente um bisturi, algumas são até tribiseladas, né? Como a da DFL, é ótima qualidade, mas tem outras também
Bisel feita a laser, então uma fiação ótima. Fazer anestesia tópica antes, até porque, por mais que o paciente, muitas das vezes, a agulha sendo de maravilhosa qualidade, ela nem sente dor, mas já está também no subconsciente do paciente, esse carinho a mais, esse tato a mais que você faz. Então, você tem um cuidado de passar anestésico tópico, que praticamente não vai sentir nada nem do toque da agulha, né? Independente da perfuração ser com qualidade ou não, mas ele não sente nem tocar. Fica bem mais suave. Tá? E manter sempre o anestésico em temperatura ambiente. Né? Você vê que quase todas as medicações vem ali escrito deve se manter na temperatura ambiente de tanto a tantos graus. Então, vale a pena vocês sempre fazerem isso. Tá? Porque senão até você vai estragar o seu anestésico. Queimação, como eu falei, né? Injeção muito rápida, o pH da solução anestésica, né? Contaminação do tubete, não vale a pena, é uma das vantagens do tubete de vidro, né? Relativo ao de plástico, se enxerga melhor o que tem dentro, né? O aquecimento prévio, como eu falei, é um paciente que, às vezes tem gente que mora num lugar muito quente, numa região muito quente e guarda o anestésico na geladeira, tá? Não tem problema, porque ele vai estar ali dentro dos graus recomendados, você não pode congelar, né? Mas tem gente que tira da geladeira e injeta direto no paciente, aí realmente vai ter uma sensação de queimação, tá? Outra coisa que eu já tinha falado, injeção lenta, né? Então vai diminuir bastante esse desconforto, uma média de 1 ml por minuto. Você gastaria 1,5 minutos para 2 para você anestesiar um tubete inteiro. Então seria bem mais lento, tá? Não armazenar o anestésico em soluções esterilizantes, botar dentro de álcool, formaldeído, então nem pensar, né? Glutaraldeído, às vezes, aquele líquido rosa de antigamente, a pessoa jogava dentro. Não faça, é álcool 70, só passa no tubinho e deixa ele fora, não mergulha ele em solução nenhuma, tá? E manter esse anestésico sempre em temperatura ambiente, é o melhor, né? Salvo em locais que realmente são muito quentes, né? Uma das dicas que eu dei até na aula passada, lá, online, foi para não deixar o seu local de armazenamento de produtos perto de uma parede quente. Estraga. Anestesia ou parestesia persistente, né? Pode acontecer, né? Existem alguns relatos de parestesia relacionado à articaína, principalmente quando feito em troncular inferior, né? Pode acontecer quando você esbarra a agulha, né? O paciente relata essa sensação de choque. Então, você acertou o nervo, literalmente, pode acontecer, tá? Mas são parestesias transitórias, normalmente, né? Para ser uma parestesia persistente, demorar bastante para passar, você tem que ter uma lesão bem maior no nervo, né? Introdução da agulha direto no forame deve-se evitar, umas técnicas preconizadas antigamente no nasopalatino, eventual, né? Então a gente tenta evitar isso, introduzir a agulha diretamente no forame, tá? E hemorragia, né? Principalmente no inferior, tá? Tabaíra melina. Então, você vai lá, rompe, rasga, a agulha romba e você acerta ali. Lógico que vai ser uma coisa completamente sem querer, né? E tem uma visão de ressonância para saber onde está exatamente. A gente tem uma noção, né? Que aprende nas técnicas. Mas se vai dar certinho ali, coisas, casualidades que acontecem. Tá? Então, a literatura pede para evitar articaína troncular inferior, porque tem alguns relatos. Eu, particularmente, já usei muita articaína na vida, nunca me aconteceu, já fiz muita troncular inferior, até na época que a gente faz, tipo, carga imediata, a gente faz implante protocolo, carga imediata, eu cansei de usar, comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas como hoje já tem alguns relatos na literatura, a gente está evitando aí a gente acaba usando a MEP com adrenalina, tem uma duração bem razoável também. Na carga imediata, o paciente acaba sentindo um pouquinho lá quando você começa a moldar esse paciente da prótese, né? A prevenção, obediência rigorosa aos protocolos pré-anestésicos, né? E a armazenagem apropriada, como já falei, dos anestésicos.
Trismo pode acontecer quando você vem e entra nos vasos sanguíneos da fossa infratemporal, né? Às vezes você machuca uma masseter também, né? Uma agulha romba, enfim, várias agulhadas, porque a anestesia não está funcionando, e você faz uma, faz duas, faz três e vai rasgando ali, né, a face, e o paciente acaba tendo trismo. Não é tão raro já de acontecer, tá? Mesma coisa, hemorragia. Pode acontecer também por infecção. O paciente às vezes chega com uma celulite facial já com o trismo estabelecido e você acaba introduzindo, perfundindo essa infecção para tecidos mais profundos, né? Tem que tomar cuidado. E volumes excessivos de anestésico fazem uma distensão muito grande desse tecido. Da prevenção. Usa sempre uma agulha afiada, estéril, descartável, óbvio. Armazear e manusear adequadamente os tubetes, usar a técnica asséptica, né? Então sempre limpar, o paciente fazer um bochecho, limpar o tubete, tá? Praticar técnicas traumáticas de anestesia, evitando injeções repetidas. Usar volumes mínimos e eficazes de anestésico, tá bom? Você fez uma, fez duas, e o paciente não está sentindo nada, tem algum erro. Existe, em raras situações, o paciente realmente falar assim, poxa, eu não pego anestesia. Isso não existe, tá? Mas, realmente, ele dificulta por causa de uma série de fatores que se liberam nesse grau de ansiedade, tá? E aí nem sempre é possível evitar o trismo. Você vai acertar ali mesmo sem... Isso não quer dizer que foi um descuido da sua parte ou imperícia da sua parte, mas às vezes você vai lá e atravessa a face, chegou um músculo ali, causa esse trismo, tá? Hematoma também não é incomum. Se você, por algum momento, perfurar acidentalmente uma artéria ou uma veia de um calibre um pouco maior, aqui como nesse caso a artéria ascendente, né? Ali atrás o plexo venoso bucal, tá? Então acabam, né, fazendo hematomas. É raro, mas tá? Prevenção, evitar técnicas de maiores riscos, alveolares, inferiores, né, somente em extremas de necessidade, e acomodar a técnica do domínio individual de cada paciente. Um paciente mais gordinho, uma bochecha mais gordinha, vai ter uma situação do paciente mais magrinho, né? Então, sempre acomodar a técnica de acordo com cada paciente, tá bom? Criança, homens e mulheres, tem uma diferença também, tá? Infecção, né? As principais causas é o uso de agulha contaminada, tá? Contaminação do instrumental, né? E anestesia em área infectada. Você tem, estou com abscesso, aí você vai lá e faz uma local, você acaba aprofundando essa infecção, né? Para tecidos que inicialmente estavam saudáveis, então tentem evitar. Uso de agulhas descartáveis, sempre a prevenção, né? Cuidado no manuseio do seu instrumental, uso correto desses anestésicos somente uma vez, né? Nada de, posso guardar para usar na próxima. Não. Mas é para a mesma pessoa. Não. Porque você já vai ter você tem um refluxo, então você vai ter uma microbiota ali para se formar. No calor, às vezes, tá? É bem pior. Então, sobrou anestésico, joga fora. Não usou, joga fora. Nada de usar em outro paciente, muito menos guardar para usar na próxima consulta daquele paciente que vai ficar estocada por ali uma semana. Não façam isso, tá? Os edemas. As principais causas são traumatismo na hora de ser anestesiado, infecções, alergias, hemorragia e a contaminação do tubérculo. Prevenção, técnicas apropriadas, né? Você vê que as técnicas bem executadas vão prevenir a grande maioria dos problemas, cuidados e manuseios apropriados e avaliação cuidadosa da história médica do paciente, como eu já relatei inicialmente, algumas perguntas que você não deve faltar na sua anamnese, tá bom? Necrose tecidual, né? É muito comum quando você utiliza um anestésico tópico por um período de muito tempo, né? Pode acontecer uma reação tecidual quando você bota uma quantidade de anestésico muito grande e aí você faz uma isquemia,
vai levar a uma hipóxia e vai fazer uma necrose, tá bom? Essa isquemia, né, acentuada, tem gente que fala, deixa bem branquinho, fazer complementação palatina deixa bem branquinho, é um problema. Então, anestésicos de longa duração devem ser evitados nessas complementações palatinas, como articaína, bupivacaína, tá? E principalmente o vasoconstritor noradrenalina. A noradrenalina ele é muito específico para vasos de grande calibre. Eu nem recomendo a utilização dele em odontologia. Tá? Em vasos de pequeno calibre, eles causam uma isquemia de muita duração. E aí você acaba tendo um risco muito grande de fazer uma necrose. Então, não deve-se usar noradrenalina em complementação palatina, tá? Então, anestésico tópico, somente quando a regra fazer a sua regra simples, utilizar pouco, tem gente, né? E evitar soluções muito concentradas de vasoconstritores, fora da noradrenalina. Se você, mas eu vou usar adrenalina, ok, mas não use a 1 para 50 mil, por exemplo. Né? É muito pouco vendido hoje em dia 1 para 50 mil. Se utiliza hoje mais 1 para 100 mil e já tem disponível 1 para 200 mil, que seria até maior precaução, muito válido, né? Mas às vezes você não acha também tão fácil no mercado. Mas 1 para 50 mil tem no mercado, se não me engano, é um Silestesin da Cristália, se não me engano. Né? Eu acho que é o único que ainda existe. Não sei, a DFL chegou a fabricar um tempo, mas ainda não sei se tem. Né? 1 para 50 mil. Então não devem se comprar, porque não tem uma vantagem muito maior. Você faz uma vasoconstrição no palato bem maior, pode ter um risco de necrose, mas não é tão mais eficaz assim a sua anestesia. Tem uma duração maior pelas características da vasoconstrição, né? Contém melhor o hematoma, a hemorragia, mas você tem um risco muito grande de necrose, tá? E na eficácia mesmo não tem diferença. 1 para 100 mil é a mesma coisa aí, com uma chance muito menor de causar danos, né? Crianças, mesma coisa, né? Por causa da perda dessa sensibilidade temporária, principalmente crianças bem novinhas que nunca foram anestesiadas, né? Deficiências intelectuais, mentais, né? Idosos, pacientes especiais em geral, vai sentir aquela, né? No curso de anestesia, um monte de garoto fazendo faculdade de odontologia e nunca tinha sido anestesiado. Se anestesiou, eles ficaram lá se mordendo para sentir a sensação de, poxa, maneiro e tal. Muita gente, às vezes, chega até na fase adulta e nunca foi anestesiado. Então, tem um risco muito grande de fazer um trauma mecânico de mordida. A gente pede, principalmente para criança, né, para a mãe ficar monitorando. Por isso, é mais indicado para crianças a anestesia sem vasoconstritor, né, para poder o efeito ir embora mais rápido e aí você minimizar essa chance de lesão de tecido mole, tá? Então, não deve se usar nunca, nesse caso, então, bupivacaína, articaína para criança, porque demora muito tempo para passar, então as chances de você ter uma lesão como essa são maiores, tá bom? Paralisia do nervo facial, às vezes acontece, é muito comum fazer isso, principalmente pelo Malamed, está escrito técnica alveolar inferior, né? Ou seja, respeito Malamed, quem sou eu para discutir. Mas a técnica alveolar inferior, a chance é menor, para mim, menor porque você pega o termo final dele aqui, né? Você faz fácil uma Golgates, onde você procura a cabeça do côndilo, você vai pegar mais fácil essa região aqui. Então, a chance de você externar e acertar a parótida é muito maior. Nesse caso, então, se alguém perguntar a questão de prova, é o alveolar inferior, tá, gente? Está no Malamed. Mas, na prática, cuidado se alguém for fazer Golgates ou coisa do tipo, porque você tem uma chance de injetar o anestésico dentro da glândula parótida. Se injetar, o nervo facial ele passa dentro da glândula parótida. E aí você acaba fazendo essa paralisação, graças a Deus, normalmente temporária, né? É porque, Marco, mas não é o mesmo nervo? Não. O facial, ele é o motor dos músculos da mímica facial, tá bom? É responsável pela parte motora. O que a gente normalmente anestesia para dente são ramificações do trigêmeo, tá bom? Eles são os nervos sensitivos, então é diferente, tá bom? Mas por que às vezes acontece de você fazer... Bom, porque o trigêmeo ele também é um nervo meio considerado misto, então a partir de uma dosagem um pouco maior, ele leva um pouquinho de
função motora também, mas o responsável mesmo pela parte motora é o facial, tá? Então, uso para prevenir, uso adequado. Evitar uma quantidade muito grande de anestésico, tá? Cuidado, principalmente também nas troncorregionais inferiores, tá? Lesões intraorais pós-anestésicos. Então, às vezes você não chega a necrosar, mas você pode causar uma afta, você pode causar uma lesão pelo instrumental, né? O instrumental que bate ali. Às vezes você tem uma... Hoje não tanto, porque as autoclaves elas secam, né? Então demora e já sai pronta, mas era muito comum antigamente o pessoal que usava a estufa para autoclavar, tirava, não dava tempo, né? Tirava aquele instrumental quente, já ia fazendo anestesia e às vezes queimava. Então tem que tomar cuidado para ver se o instrumental está na temperatura ambiente, tá bom? Porque se sair quente ali, você está de luva, não sente muito bem, ou acha que ainda tá morninho, mas não vai causar problema. Você encosta a mucosa, ele é muito sensível. Então, que às vezes está quentinho para você, para a mucosa pode fazer uma afta, uma ferida qualquer, tá? Herpes pode acontecer, mas normalmente porque o herpes é uma contaminação direta, então a pessoa já tem, e por algum motivo qualquer você mexe com o sistema imunológico da pessoa no procedimento cirúrgico, até mesmo na parte nervosa, da ansiedade, e ela vem a estourar um pouco depois do procedimento cirúrgico, principalmente, tá? No clínico, às vezes não, mas cirúrgico. Se falou cirurgia, o paciente já entra em pânico, né? Então, no caso de herpes e afta, não tem como evitar, né? São coisas que acontecem. Faz o tratamento assintomático, No caso do herpes, entra com a ciclovia, tópicos, se o paciente já tiver com a ferida, ou sistêmico, se ele está começando só a dar sinais de queimação, ainda não está começando a ficar vermelhão, ainda não fez as vesículas. Porque a vesícula está feita, já não serve tanto ele, tá? E fazer o tratamento sintomático, usar técnicas corretas, cuidado com os grampos de endo, para não machucar, essas coisas. Quais as reações adversas, né, que pode acontecer? Superdosagem, alergias, idiosincrasias. O que é isso, Marco? O que é essa idiosincrasias? São respostas que não podem ser explicadas por mecanismos farmacológicos ou biológicos conhecidos. Ou seja, você não é a superdosagem, não é alergia, mas aconteceu alguma coisa. O que é? É uma idiosincrasia, tá? Na prática, é impossível prever quando isso vai acontecer. Então, simplesmente você vai tratar a sintomatologia do caso, tá? Postula-se, ou seja, supõe-se que algumas reações são determinadas geneticamente, sendo desencadeada mediante a exposição de um agente específico. No nosso caso, pode ser anestesia, mas muitos autores consideram a parte realmente de ansiedade, do grau de ansiedade, né? Então, alguns princípios dessa administração. Nenhuma droga exerce apenas uma ação. Então, não existe isso assim, essa é melhor porque faz isso melhor. Não. Tudo vai ter um lado positivo e um lado negativo. Você que tem que botar na balança o que é melhor ou pior para o seu paciente, tá? Nenhuma droga, clinicamente, é útil e totalmente desprovida de toxicidade. Por isso que são chamados de drogas, né? Simplesmente, hoje ficou comum a gente chamar de drogas ilícitas, né? O narcotráfico. Mas não, tanto que a farmácia, o nome dela tradicional é drogaria, né? Tradução nos Estados Unidos, drugstore, né? Então, é droga, tá? Remédio é droga. A possível toxicidade de uma droga está nas mãos do usuário. Então, você vai lá e prescreve alguma coisa para o seu paciente. Se ele tomar errado, fizer uma superdosagem, vai fazer mal. Então, por isso que a gente pede, já é outra aula também, quando a gente pede para prescrever o tipo de medicação que vai utilizar, adotar de uma forma que o paciente não tenha dúvida, né? Receituário legível, letra legível, no meu caso, minha letra é feia, boto logo tudo impresso, né? Aqueles médicos às vezes fazem aerógrafos assim que você não consegue entender de jeito nenhum, ele é ilegal pela Anvisa, né? Tem que deixar bem legível tudo, tá? E aí,
Algumas reações adversas da droga. Na grande maioria das vezes são superdosagens. 99% são superdosagens. Tá? Sinais e sintomas manifestados em virtude da administração excessiva de uma droga. Tá bom? Então, você excede o nível dela. Então, 99% das vezes vai ser superdosagem. Alergia é muito raro. Tá bom? O estado de alergia as pessoas misturam com superdosagem. A gente vai explicar cada uma delas. Tá? O que é uma reação de superdosagem? Tá? Primeira coisa, fatores relacionados ao paciente. Tá? Idade, peso. Tá? Então, quanto menor e maior os extremos de idade, os metabolismos vão estar diferentes. Então, você tem uma chance de poder estar com algum comprometimento. Peso. Essa questão de todo o período você fazer cálculo anestésico, já falei isso. Uso de outros medicamentos que possam passar sinergismo, antagonismo. Mais para frente eu vou falar sobre detalhes de alguns medicamentos. Tá? Sexo. Normalmente, o que vai modificar muito é a mulher no seu período gestacional. Fora isso, fisiologicamente são iguais perante a anestesiologia. Tá bom? Só a mulher modifica completamente no seu estado durante a gravidez. Tá? E doenças hepáticas ou renais, como eu já falei anteriormente, o que pode comprometer a metabolização e a excreção das medicações da droga. Né? Genética, umas respostas de algum paciente com pseudocolinease sérica, tá? Temperamento e meio, então paciente extremamente ansioso, extremamente agitado, somatiza isso ao medo de uma injeção, aí bota que ainda vai fazer uma cirurgia, fazer um procedimento cirúrgico, bota injeção, procedimento cirúrgico, então isso tudo leva a uma resposta mais agressiva, né, das catecolamidas. Então, toma cuidado com isso aí, tá? E fatores relacionados à droga, a vasoatividade, né, vasoconstritor, vasodilatação, efeito rebote, tudo isso vai fazer uma diferenciação, tá? Consequência disso, uma menor duração da anestesia. Então, você faz anestesia. Esse paciente que está sangrando muito, porque a pressão aumentou durante a anestesia, de nervoso, que sangrou mais, vai ter uma duração menor da anestesia. Você tem lá, vai durar 40 minutos, 1 hora a anestesia. Poxa, com 20 minutos, meia hora, o paciente já está sentindo dor. Pode ver se ele não sangrou muito, pode ver se ele não está nervoso. Isso tudo faz essa variação, tá? E aumento do nível sanguíneo da droga. Então, sempre usar uma concentração menor, né? Então, vocês vão ver que a BUP é 0,5%, né? Lido 2%, assim, você vai vendo o nível de concentração plasmática, tá? Relacionamento diretamente ligado à potência dela. Também não é para hoje, mas só para vocês terem uma noção, tá? A dose, sempre administrar a menor dose clinicamente eficaz, tentar sempre injetar o mínimo possível, nada de exagerar. Mas aqui sobrou meio tubete, vou jogar fora? Joga fora. Não precisa injetar se não tem necessidade, tá bom? Via de administração, a gente evitar os acidentes vasculares e você injetar dentro do vaso, que aí realmente você vai ter algumas complicações de paciente, de hipotímia, descarga adrenérgica e tudo aí que pode vir a acontecer. Velocidade da injeção, você injetar muito rápido, o paciente, você acabou de injetar, o paciente já começa a passar mal, tá? Com a baixa de pressão, fica gelado, lábio esbranquiçado, suor frio, né? Vascularização local. Então, quanto maior a vascularização, vai ser maior a absorção da droga. E presença de substância vasoconstritora, tá bom? Que reduz a toxicidade. O vasoconstritor, além de reduzir a toxicidade, já que ele vai sendo liberado para o organismo de uma forma mais lenta, ele também tem uma duração, ajuda aumentando a duração da droga, no seu caso, te dando mais tempo para o seu procedimento, né? Causa das superdosagens, biotransformação lenta, eliminação lenta, concentração em superdosagem excessiva, absorção rápida, administração inadvertida, tá? Cuidado com beta-bloqueadores, como o propanolol, tá? Que é um agente bloqueador do adrenérgico, então a adrenalina não vai funcionar. Pacientes usuários de cocaína, tá? Pode causar bradicardia, hipotensão. Se o paciente estiver em uso, ele tiver acabado de usar, ele vai estar normalmente ansioso,
com vasoconstrição, tá? Falador, diferenciador, taquicárdico. Então, não manipule esse paciente. Maconha é ao contrário, normalmente ele faz vasodilatação. Esse paciente vai ter um sangramento maior do que o normal. Tá? E o êxtase, tem alguns relatos na literatura, pacientes relacionados à hemorragia interna. Tá? Então, de jeito nenhum. Agora, o que é a superdosagem absoluta? O que é a superdosagem relativa? Absoluta é quando você usa a quantidade máxima da dose tóxica, aquela tabelinha que vocês estão careca de saber. Tá? Então, essa é a superdosagem absoluta. E a relativa? É aquela considerando as alterações sistêmicas, renal, hepática, absorção local rápida. Bom, essa é a superdosagem relativa. Então, quais os sinais e sintomas da superdosagem? Que as pessoas, eu falei isso, é 99% dos casos. Então, por isso que eu deixei para a gente bater isso no final, porque na grande maioria o que acontece é superdosagem, não é alergia, não é nada. Tá? Por mais que eu vou falar de alergia de novo mais um pedacinho, só para fixar, mas lembre-se aí, 99% dos problemas de anestesia são relacionados à superdosagem. Problemas graves, né, gente? Então, relacionado à quantidade de droga, então, pacientes acometidos à dosagem mínima moderada, uma superdosagem mínima moderada, pode apresentar apreensão, estabilidade, fala arrastada, euforia, aumento da PA, frequência cardíaca, nervosismo, e aí vai, tá bom? Quando começa a apagar, tudo ali. Casos mais graves, né, quando você realmente abusou da superdosagem, convulsão, que normalmente vai preceder uma depressão do sistema nervoso central, queda da PA, frequência cardíaca e respiratória vão começar a se alterar, ou seja, é um problema mais grave. Esse paciente já é um paciente para você levar para o hospital, tá? Ou solicitar o serviço de emergência, tá? Sendo essa a reação adversa dependente da quantidade de anestésico que você administrou. Então, poxa, eu anestesiei 2 e o cara está com isso tudo? Não, é outra coisa, tá bom? Isso aí é quando você ultrapassa. Hoje, pela limitação de dose máxima, você consegue 11 tubetes tranquilamente pela intoxicação de adrenalina. Pô, 11? Como é que você vai usar 11 tubetes? Né? Você realmente está errando muito a mão na sua técnica. Né? Se você com 2, 3 não conseguir resolver o problema, não tem como chegar a 11. Tá? Então, as sobredosagens hoje são mais raras de acordo com as literaturas mais atualizadas, mas pode acontecer. E alergia? Alergia já é outra situação. A alergia é um estado de hipersensibilidade. Tá? Muitas das vezes a pessoa mistura alergia com a superdosagem. Fugiu. Tá? Mistura muito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alergia e hipersensibilidade. Aquele rasgo cutâneo. Sabe como é que é? Você começa a se coçar, começa a inchar. Né? Então o paciente foi lá e se expôs a um alergênico, né? Um fator qualquer que dá aquele primeiro start, que são os eczemas, são as coceiras, são o edema, tá bom? Agora, essa sua reexposição, por isso lá no comecinho a gente faz essa pergunta, se já teve algum problema de alergia, ou se já teve alguma reação a uma anestesia prévia por causa disso, tá bom? Então tá aqui, isso aqui é um rasgo cutâneo, vocês estão vendo, esses vermelhões que podem acontecer em todas as partes do corpo. É diferente se é de alergia tópica, né, onde você vai encostou em algum lugar, um mosquito mordeu, ficou só aquele halo, encostou em algum lugar, aquela dermatite de contato. Dermatite de contato é aquela alergia tópica, alguma coisa que você encostou, tá bom? É diferente. Isso aí é sistêmica. Quem vai levar um edema de glote, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, o que pode desencadear isso normalmente? Tá? No caso de anestesia, os metabisulfitos de sódio e metilparabeno. Tá? Sal anestésico é muito difícil. Tá? Agora, vou falar mais para ele. Látex, bem raro de acontecer também. Mas se a pessoa for muito sensível ao látex, ela pode acabar aquele êmbolo, aquele plástico do êmbolo, quando entrega, aquela parte da borracha ali, pode vir a encostar num extremo qualquer, né? E a paciente sentir algum tipo de desconforto. Mas é muito, muito, muito raro. Muito raro. Tá? Mas pode acontecer. O anestésico tópico, tá? Mas também deve ser investigado. Tá? Então fica aí, muito obrigado aí pelo
carinho. Vou terminar por aqui. Qualquer dúvida está aí nas redes sociais. Vocês podem entrar no direct, chamar, tira a dúvida, bate um papo, ou quem sabe a gente marca um dia aí para fazer isso ao vivo. Vamos tirar a dúvida ao vivo, tá bom? Até mais, pessoal. Até a próxima. Valeu. Espero não ter que fazer de novo. Vários salvos, né? Uhum. Salvar aqui. Olha só, o bolo não tá bonito não, tá gostoso. Porque o fogo apagou.